O Play Agora, a entrevista de hoje, recebe de forma virtual o presidente da Fiente, Gustavo Oliveira. Nós vamos falar sobre quais os próximos passos da indústria mato-grossense a partir do pico da pandemia, que está previsto ainda com resquícios até 2021. Gustavo, obrigada por nos receber assim dessa forma. Espero que esteja se cuidando, que esteja bem em casa. E eu queria começar falando de uma decisão do Senado essa semana, né, da votação de uma MP que foi aprovada e diminui os repasses do Sistema S em todo o país. Como é que isso vai impactar aqui no estado? Bom, Marina, primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez. É muito importante a gente poder falar da indústria, do sistema Federação das Indústrias e das estratégias de enfrentamento dessa pandemia. Para começar, é um assunto muito importante que você abordou. O governo federal editou no final de março uma medida provisória cortando 50% dos recursos que são destinados ao Sistema S. O Sistema S é composto de entidades que apoiam a indústria, o comércio, o agronegócio e diversos outros setores da economia. No caso da indústria, as entidades mais conhecidas são o SES e o SENAI. E esses recursos são uma fração da folha de pagamento que as indústrias recolhem, as indústrias do Brasil inteiro recolhem para o sistema indústria, e esse dinheiro é redistribuído para a SES e SENAI no Brasil inteiro. Em Mato Grosso, como nós temos uma indústria menos desenvolvida, a gente recebe mais recursos do que as indústrias locais recolhem para fazer com que esse dinheiro seja revertido principalmente em ações sociais. E é essa verba que tinha sido cortada a princípio pela metade por 3 meses. O Congresso Nacional fez ajustes na medida provisória, reduziu esse corte, ele continua sendo de 50%, metade do valor, mas só por 2 meses, o que vai significar um impacto importante aqui para o Estado. Nós poderemos, com isso, ter um pouco mais de recursos para fazer ações tanto do SESI na área social e na área de saúde, quanto do SENAI na área de qualificação. A gente entende que vai ser muito importante esse apoio à sociedade, principalmente na recuperação econômica, durante a pandemia e no pós-crise, para que as pessoas que vão, infelizmente, sofrer economicamente, podem perder o emprego, podem ter problemas de saúde, para que elas tenham um apoio gratuito, financiado pela indústria brasileira. Então, a ideia é que a gente possa fazer esse enfrentamento nos próximos meses, com um pouco mais de recursos, focando na saúde do trabalhador e dos seus familiares e também na recolocação de pessoas no mercado de trabalho. Bom, isso não vai impactar ou não tem relação com o fechamento das unidades que já havia sido anunciado há algumas semanas? Infelizmente, nós não conseguiremos colocar essas unidades de volta em operação nesse ano. Nós tivemos um impacto global, né, nas receitas de SES e SENAI aqui no estado de mais de 30 milhões de reais. Um pouco disso vai ser atenuado com esse encurtamento de 1 mês que o Senado determinou com a aprovação da medida provisória. Mas ainda é insuficiente. O fechamento das unidades, todas as medidas que nós tomamos, não chegam a uma economia de 18 milhões de reais e o corte continua estimado em mais de 25. Isso quer dizer que nós vamos operar esse ano com um déficit de mais de 7 milhões de reais, dinheiro que vai ter que ser consumido de projetos importantes que nós gostaríamos de tocar aqui no estado, mas ele vai ter que ser usado para financiar o sistema nesse ano. E quem sabe aí em 2021 a gente possa conversar sobre estratégias para não só reativar algumas dessas unidades, mas para ampliar o atendimento a toda a indústria e também a toda a sociedade. Em contrapartida, essa semana o sistema abriu inscrições para um processo seletivo, para profissionais especificamente do ensino médio, né? Nós temos algumas vagas abertas, é importante dizer isso, o sistema indústria continua trabalhando, além de diversas iniciativas, como fabricação de máscaras, conserto de respiradores, qualificação de pessoas através de treinamento virtual online, né? A gente continua, por exemplo, com as aulas do SESI Escola, sendo dadas remotamente para os alunos. Todas as ações que podem continuam nesse ano, e para isso a gente precisa contratar alguns bons profissionais. É um movimento natural de mercado para que a gente possa atender pessoas que precisam da nossa atuação nesse momento.
Gustavo, e como é que estão as ações estratégicas, como você disse aí, no combate à pandemia? Eu vi que a Fiente defende as ações regionalizadas, ou seja, aqueles prefeitos que têm a gestão plena da saúde nos seus municípios, para que eles ajam de forma mais efetiva. Como é que seria isso e qual que está sendo o apoio da Fiente em relação a isso nos municípios? Bom, a equipe do Observatório da Indústria da Federação está dentro da Secretaria de Estado de Saúde, apoiando na modelagem dos dados sobre o comportamento da epidemia. Nos parece claro, e os técnicos da Secretaria concordam, que dividir o Estado em 6 grandes regiões estratégicas pode facilitar muito as ações de comando e controle que têm que ser dadas pelos prefeitos. O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso. Essa atribuição é do Poder Executivo, principalmente do Poder Executivo Municipal, e a nossa ideia é apoiar o Estado para que essas ações de comando e controle não sejam mais feitas para cada município. Com 141 prefeitos tomando decisão a cada semana, às vezes diariamente, isso tumultua o ambiente de negócios, tumultua a vida das pessoas. Então, a ideia é que a gente possa ter uma estratégia onde essas orientações sobre o que fazer possam ser feitas no máximo 2 vezes por semana e com instruções regionalizadas. Então, dentro dessas grandes regiões de planejamento, os municípios das regiões tomem decisões em conjunto. É o que faz sentido, porque é para a região que existem UTIs, leitos de hospital, é na região que a epidemia avança. Então, regionalizar o Estado nos parece uma ótima estratégia e é isso que nós temos defendido, inclusive no Comitê de Combate à Covid, elaborado pelo governo do Estado, da qual a Fiente faz parte. Inclusive a gente tem visto essa dificuldade, inclusive, das pessoas entenderem, né? Da população em geral, dos comerciantes, dos empresários, porque são muitas novas medidas, são decretos a todo dia sendo modificados. Por exemplo, com essa quarentena obrigatória em Cuiabá e Várzea Grande, o que interfere nas empresas, nas indústrias daqui? Bom, primeiro é preciso deixar claro, a indústria está protegida como essencial por um decreto federal, assinado pelo presidente da República, que foi respeitado pelo decreto estadual, que estabeleceu as diretrizes de comando e controle econômicos aqui para enfrentamento da pandemia. Então, a indústria em si é essencial e ela realmente não pode parar. O risco de parar a indústria é risco de ter desabastecimento de alimentos, de peças para veículos e caminhões que precisam transportar cargas. Enfim, todas as cadeias produtivas dependem muito da indústria. Nosso desafio no momento é coordenar alguns outros setores que são fundamentais para a indústria. O setor de comércio e serviços, por exemplo. Não adianta a gente ter indústrias de alimentos funcionando se a gente não tiver, por exemplo, o setor de serviços apoiando questões como a refrigeração, né? Não dá para rodar um frigorífico sem refrigerar e congelar carne. Então, esse é um dos exemplos que nós temos, como também o transporte não pode funcionar se o setor de autopeças não estiver fornecendo peças para esses caminhões e veículos essenciais. Imagina uma ambulância parada por falta de peça, porque o comércio local não pode abrir. Então, nós precisamos articular essas ações e é por isso que nós temos conversado com o Poder Executivo, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, para que a gente possa entender um pouco melhor essa dinâmica econômica e criar estratégias. Claro que a gente não defende que tudo abra, aí não faria sentido, mas ter estratégias onde esses atendimentos possam ser feitos em horário reduzido, de maneira organizada, para não deixar o trem da economia paralisar completamente. Que são aqueles setores de apoio aos essenciais, né? Me diz uma coisa, como é que está a reação dessas empresas? Nós sabemos que a maioria no estado são pequenas empresas, né? Depois da flexibilização das atividades econômicas, tem demonstrado uma reação nesse último mês? Desde março, nós já temos aí mais de 90 dias que a economia foi afetada, né, pelo vírus. Muitas empresas, e principalmente as micro e pequenas empresas, como você bem relatou, que são o maior número no Estado, elas têm sofrido mais, porque elas têm menos capital de giro, têm menos acesso ao crédito, têm mais dificuldade para suportar suas despesas nesse período de pandemia. Então, nesses primeiros 100 dias, vamos chamar assim, elas já sofreram bastante. Com o fechamento do comércio nas principais cidades, pelo avanço da pandemia, a tendência é que elas sofram ainda mais. Então, é preciso melhorar as estratégias para que essas empresas possam sobreviver. Isso quer dizer mais linha de crédito,
mais postergação de pagamentos de impostos, isenções no pagamento de tributos, principalmente federais e estaduais, que são os mais pesados. Precisa negociar essa estratégia com todas as esferas de governo para, primeiro, a gente preservar empresas e preservar empregos. E aí, no pós-pandemia, facilitar a recuperação econômica dessas empresas, que são a maioria e são as mais importantes geradoras de emprego no nosso estado. Atração de investimentos só a partir do ano que vem? De fato, não. A gente tem tido algumas sondagens importantes de setores que continuam recebendo investimentos, né? Alimentos, sem dúvida, teve um aumento de consumo de alguns alimentos no país inteiro e no mundo inteiro, uma mudança de perfil do consumo de alimentos, vamos chamar assim, no mundo. A gente tem tido algumas procuras para biocombustíveis, embora agora o etanol e o biodiesel estejam sofrendo uma pressão de preço, que o petróleo caiu de preço no mercado mundial, é uma tendência que as pessoas busquem combustíveis mais sustentáveis. Isso também é uma oportunidade. Prova disso que o governo expediu no mês passado diversas licenças de instalação para que empresas possam vir aqui para o estado começar as suas obras. A epidemia deve durar 2020, talvez ela entre um pouco ainda em 2021, mas nós vamos ter um dia seguinte, nós vamos ter tempos melhores e é preciso que os investimentos continuem. Além disso, nós temos obras importantes no estado, né? O contorno leste, como é chamado o Rodoanel aqui em Cuiabá, obras de ferrovias, obras de rodovias, que vão continuar mesmo durante a pandemia, a infraestrutura que o nosso estado precisa. Então, o motor básico da economia não pode parar, senão a gente perde muito tempo e a recuperação econômica fica ainda mais difícil no pós-crise. Existe um potencial que pode ser explorado, inclusive, durante esse período, né? Gustavo, muito obrigada pelo seu tempo disponibilizado para a gente. Um bom fim de semana. Obrigado, Marina. Obrigado a todos aí. E lembrar a todos, gente, se cuidem, tomem as medidas de precaução. É isso que faz a diferença. É você se cuidar, cuidar das pessoas mais próximas, das pessoas do grupo de risco. Eu faço a minha parte aqui no trabalho, todo mundo fazendo a sua parte. Até raspei a cabeça para facilitar a higienização, tomo um banho quando chego em casa para não trazer vírus da rua, né, para casa. É muito importante que você faça isso, limpe os sapatos. São essas medidas, gente, que vão fazer a diferença e é fundamental que a gente adote medidas todas possíveis para fazer. Não precisa raspar a cabeça todo mundo, não, mas tem que se cuidar, lavar bem as mãos. Um abraço, Marina. Obrigado. Abraço, depende de cada um, né?